Já pus. Gravando. E agora quem quiser pode fazer a oração para iniciar a nossa aula. Hoje, por favor. Posso fazer, então? Já te damos graças a Deus por esse momento, Deus, pelo dia que o Senhor nos deu e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nessa noite, nas nossas vidas. Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a tua palavra, que é viva, Senhor, venha trazer mudança em nós, entendimento, revelação, né? Para que nós possamos romper, Senhor, com a bênção do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa, Senhor, encher os nossos corações de expectativa, Senhor, tirar todo o cansaço, toda a distração, Deus, que o Senhor possa usar o Johnny, Deus, para nos instruir, Deus, ensinar a sua palavra, Deus, porque é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos saber mais do Senhor, Deus, e crescer para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Então, nós ficamos pelo livro de Amós, nós estávamos a terminar já o livro de Amós na última aula. No entanto, aquelas últimas profecias, ou aquelas visões, no caso, que ele teve, não ficariam tão claras sem vocês lerem, então eu disse que iria hoje rever só essa parte e depois ia-vos dar aqueles minutinhos para vocês conversarem um pouco acerca da matéria de Amós e daquilo que tinha mais falado convosco, ok? Então, pegando nestas visões daquilo que iria acontecer, nós já percebemos que Amós estava a profetizar para o reino de Israel, que era o reino do norte, e ele estava a declarar que realmente Deus estava a esgotar a sua longanimidade, a sua paciência com o povo, e então estava na hora do castigo, né? E nas duas primeiras visões, a visão dos gafanhotos e a visão do fogo, o profeta, de certa forma, pede a Deus que não faça aquilo que Deus tinha planeado fazer para que o povo não seja prejudicado. E então o que acontece é que Deus decide poupar o povo e não castigá-los. E nestas duas visões, Deus queria consumir o povo com gafanhotos, queria consumir com fogo, mas Amós pede, intercede pelo seu povo e Deus deixa de o fazer. Depois nós vemos aquela visão do prumo, que a semana passada quase ninguém sabia o que era o prumo. Não sei se alguém já foi à procura para tentar descobrir o que era o fio de prumo, mas pronto, na verdade tem a ver com medições, tem a ver com posicionamento e com retidão, digamos assim. O povo estava a ser medido e o castigo foi adiado, no entanto, teria de vir. Eles teriam de passar pelo castigo, porque já estava a terminar mesmo a graça de Deus pelo povo e a misericórdia de Deus. Depois, entretanto, começa uma nova visão, que é do cesto de frutos de verão, frutos maduros. Ou seja, os frutos já estavam maduros e já estavam na hora de ser colhidos. A hora chegou para haver uma colheita, ou seja, para o povo ser castigado. E então é aqui que Deus realmente toma a decisão de castigar o povo e de aplicar o castigo através da Assíria, no caso, que iria derrotar o povo, iria conquistar todo o reino do norte. Depois, entretanto, aparece aquela visão do Senhor no altar, que é no início do capítulo 9, em que Deus já está mesmo pronto a destruir todos os pecadores. E aqui nós vemos uma comparação com a volta de Cristo, onde
Deus irá julgar aqueles que não estão a viver de acordo com os mandamentos dele. E Deus realmente iria julgar aquele povo, porque o povo estava a viver em iniquidade. Há muito tempo que estavam afastados da vontade de Deus para eles e daquilo que Deus tinha planeado para o povo de Israel. E então eles passam por esta sentença final antes de serem realmente executados. E depois vem uma promessa de uma restauração espiritual para Israel. E é um texto muito bonito, porque Amós, durante todo o seu livro, tem uma linguagem muito pesada, muito direta, muito de castigo. Como nós falámos na aula passada, Amós era um homem do campo, era uma pessoa que era um pouco iletrado, ele não sabia bem como falar, como se exprimir para poder chegar às pessoas com a sua mensagem. Não era um Oseias ou mesmo muitos outros profetas que eram bem mais cultos e que tinham uma história, tinham um aprendizado, isso tudo. Amós sempre viveu no campo, era uma pessoa extremamente simples. E isto realmente nos mostra que Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, e que Deus confunde os sábios através das coisas loucas ou das coisas improváveis, né? E muitos de nós somos improváveis de Deus, muitos de nós somos pessoas que ninguém, se calhar, nos teria escolhido para fazer nada, e Deus nos escolheu para fazer a sua obra. Então, assim como Amós, nós precisamos nos identificar nesse sentido. E aqui, no final do livro, termina mesmo com uma mensagem bonita, uma mensagem de restauração. Apesar de todo o texto pesado de Amós, nós lemos que no final Deus promete uma restauração ao povo e que Deus iria trazer esse renovo. E ele fala sobre a restauração também da tenda de Davi, que eu também falei na aula passada, que houve um período, como vocês estudaram nos livros históricos, em que o povo andou com... aliás, no Pentateuco vocês estudaram que o povo tinha o tabernáculo e durante todo o período que estiveram na peregrinação no deserto, eles usavam o tabernáculo como sendo o lugar de adoração a Deus, o lugar de sacrifícios. Depois, entretanto, houve um período em que, quando eles entraram na Terra Prometida, eles deixaram de construir esse tabernáculo. E o que se passou foi que houve um momento em que a arca deixou de estar na cidade de Jerusalém. Foi levada. E quando Davi assume o poder, uma das primeiras coisas que ele tenta fazer é restaurar a arca da aliança à cidade de Jerusalém, que seria a capital de Israel, neste caso, enquanto era de Davi, era do país completo, não é? Depois de Salomão, como o país se dividiu, Jerusalém era a capital de Judá, que era, na verdade, o reino que estava mais firme nos propósitos de Deus nesta altura. E então Davi restaura essa arca ao lugar onde ela pertencia, que era em Jerusalém, e ele constrói uma tenda onde a arca é colocada e onde os levitas adoravam 24 horas por dia. Então havia sempre uma escala de adoração, uma escala de renovação em que as pessoas estavam ali constantemente a adorar a Deus e a orar e interceder pelo povo. E nesta parte final do livro de Amós, ele deixa esta profecia de que realmente iria restaurar essa tenda de Davi. E essa tenda de Davi, para nós hoje, naquilo que nós vivemos hoje, simboliza o nosso coração totalmente rendido a Deus durante todo o tempo. Nós não podemos viver apenas de momentos, de sacrifícios, não podemos viver apenas de ocasiões na nossa vida em que nós buscamos um pouco de Deus e nós experimentamos um pouco apenas, mas nós temos que viver no nosso dia a dia, o tempo todo, ligados a Deus, o tempo todo, 24/7, conectados com Deus. E é esse o tipo de restauração que Deus quer fazer no meio do seu povo e, neste caso,
aplicado à nossa realidade de hoje, visto que nós vivemos no período antes da vinda de Cristo, né? Então nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar, então na verdade todos nós estamos no período antes da vinda dele. E então nos últimos dias, nos últimos tempos, Deus iria restaurar este tabernáculo de Davi. É interessante nós vemos que cada vez mais existem ministérios no mundo inteiro que estão a fazer esta restauração. Há muitas casas de oração a serem levantadas para que haja oração e adoração 24 horas por dia. Inúmeros ministros de louvor se têm unido várias vezes para poder fazer eventos assim de dias inteiros de adoração. Então, assim, nós vemos que de certa forma Deus está a despertar isso nos nossos dias. E é um pouco parte do cumprimento desta profecia, desta última visão que Amós teve, desta restauração da tenda de Davi. Então é muito bom nós vermos o quanto Deus continua a dar oportunidades, né? Ele já tinha esgotado, de certa forma, as suas oportunidades e já tinha se irado com o povo por todos os seus pecados, mas ainda assim o seu coração é tão misericordioso que ele ainda promete no final a restauração do povo. E nós vemos que, na verdade, essa restauração não aconteceu a 100% naquela altura, porque eles não foram um país e não continuaram sendo um país até 1948. Então, eles desde o momento em que a Assíria matou ou destruiu o Reino do Norte, até 1948, o Reino do Norte nunca mais se levantou, nunca mais foi uma nação, um país coeso. Embora o Reino do Sul tenha sido levado como cativeiro para a Babilónia e depois tenha voltado, nós sabemos que do Reino do Norte houve muitos povos e muitas pessoas que se perderam. E isto mostra-nos que realmente o povo afastou-se mesmo muito da vontade de Deus, né? No entanto, Deus ainda dá uma nova oportunidade, uma nova chance aqui de realmente haver uma restauração e do povo poder voltar à sua terra. Alguns que estavam refugiados, que tinham fugido, ainda poderiam voltar à sua terra, e alguns deles de certeza que voltaram, embora estando a ser governados pelos babilónicos, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, mas eles voltaram para a sua terra, de certa forma. E então nós vimos que realmente Deus estava a estender ainda um pouco mais a sua misericórdia aqui no final, e acho que é um pouco alívio no final do livro, depois de um livro assim um bocado pesado, né? Então até foi bênção terminar desta forma. E é isso, é este o resumo do livro de Amós. Eu tenho pena porque realmente as nossas aulas não dão para explorar muito cada um dos livros, mas se vocês, entretanto, tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer perguntas, eu tentarei responder. Então vou-vos dar uma oportunidade agora, para quem quiser fazer perguntas ou fazer algum comentário. Se vocês não quiserem, eu vou abrir as salas então para vocês poderem partilhar uns com os outros. Any question? Não? Ok, então vamos abrir as salas e vocês vão ter 10 minutos para poderem conversar uns com os outros e poderem então ter um tempo de partilha sobre aquilo que o livro de Amós falou com cada um de vocês, e podem partilhar até os versículos que acharem mais relevantes e tudo mais, ok? Eu vou só colocar aqui então 10 minutos. Ok. Então, até já.
voltar à gravação. Então, a sala 1 era onde estava a Irene, a Nathalie, a Carol e a Isabel. Só que a Isabel está silenciosa e está sem vídeo. Ai, ai, ai. Vocês as A quatro. Isabel vem a conduzir, eu acho que ela estava quase chegando para poder entrar. Ok. Então, quem é que vocês escolheram como porta-voz? Sou eu. Então, podes falar. Então, nós tivemos em comum a questão dele, Deus ter visto em Amós um intercessor pelo povo. E a gente falou sobre o quanto é importante, não é? A pessoa interceder e clamar, não é? Para que as outras pessoas não se percam, não é? Para que haja salvação e todas essas coisas. E depois a Carol comentou sobre um rei que ganhou mais não sei quantos 15 anos de vida, por causa de uma oração que ele fez. Ezequias. E a Nathalie, agora eu lembro disso, a Nathalie comentou assim, mas depois ele teve um filho e não foi bom e não sei o quê. Mas depois falamos sobre isso, a importância dele ser um intercessor. Mesmo ele profetizando, né, ele intercedeu diante do Senhor. E a forma como está escrito aqui na Bíblia também é muito lindo, que ele fala assim, Senhor soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Não é? Quer dizer, a gente vê mesmo ele assim, sentindo, não é, a dor, não é? E clamando a Deus, né? E isso é uma coisa importante, porque a questão da intercessão, como o nosso Deus é um Deus de gerações, não é? Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente dá muitas vezes a causa por perdida, não é? Mas para Deus não é perdido, não é? A semente dele vai florescer no tempo certo, né? Aquilo que ele começou em mim, não é? Ainda que eu não veja o fruto, né? De alguma forma, numa geração, pode vir a florescer, né? A vida dele. Então, quer dizer, isso foi o que a gente achou mais em comum, a questão da intercessão. Amém. Então, agora o grupo que estava o Homero, Vilsa, acho que era Alexandre e Lucas, certo? É isso. Romero. A consequência, nós concordamos que sempre vai haver consequência para o pecado. Neste caso, perdão, Amós era o intercessor que pedia pelo povo, que clamava pelo povo, e o povo não era obstinado, não ia, mas Deus dá-nos sempre a esperança, dá-nos a boa nova, ou seja, o povo vai perecer, mas vou-vos restituir à vossa terra e ao vosso território. Nós verificamos aqui no capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. E então nós, quando buscamos a Deus, isto é Deus mesmo a falar, a dizer a eles, buscai-me e vivei. Ou seja, se eles tivessem dado os ouvidos a Deus, teriam vivido. Verificamos também no 9:14 as profecias do retorno à casa do povo, e o deixa-me só aqui ver aqui o Lucas fez referência aqui ao versículo 5, ao capítulo 5, versículo 21 a 23, onde diz o seguinte: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, que não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereceis holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para ofertas pacíficas dos animais gordos. Afasta de mim esse intrépido dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias dos teus instrumentos.
é Jesus a dizer que, Deus a dizer que o povo adora de boca, mas não de coração. E era isso que Deus queria, que o povo adorasse com o coração. Deus vê todas as coisas e naquele momento dizia mesmo a eles que não valia a pena estarem a fazer sacrifícios, que nem estarem a cantar louvores, que não ia atentar para isso. Foi isto. Ok, deixa só eu falar uma coisa, porque às vezes nós lemos os livros e nós já sabemos o final da história, né? Porque nós já estamos um pouco mais à frente na história da humanidade e nós já sabemos o que é que se passou com eles. E eu achei engraçado falarem que é bom Deus ter dado uma nova oportunidade e no final, e eu próprio também falei sobre isso, né? De no final do livro parece que é assim um alento para depois de todo um livro a falar de uma forma tão agressiva, nós temos aquele alento no final do livro de ver que há uma promessa de restauração. Mas não se esqueçam de uma coisa, quem morreu, morreu. Já não volta atrás. Então é assim, é muito bonito nós vemos que Deus teve misericórdia do povo em si, do país em si, da nação, né? E Deus quis restaurar a nação. Mas, na verdade, quem morreu por causa do pecado, morreu por causa do pecado e teve condenação por causa disso. Entende? Então, Deus traz uma restauração a toda a nação e toda a nação tem uma nova oportunidade de se restabelecer e de recomeçar um novo período na história, mas nós não nos podemos esquecer que todos aqueles que realmente estavam a praticar iniquidades naquele momento em que aconteceram aquelas coisas e Deus não teve misericórdia dessas pessoas, essas pessoas morreram sem hipótese de restauração. Então, é importante nós pensarmos nisto, nesta perspectiva, porque nós não sabemos até quando se vai estender a misericórdia de Deus, né? E nós não podemos estar a estender o nosso pecado e iniquidade achando sempre que Deus vai estar de boa e que Deus vai sempre perdoar e que Deus nos ama e que Deus é bom e que isto e aquilo, e depois, entretanto, nós não assumirmos a responsabilidade de nós praticarmos aquilo que é certo e aquilo que agrada a Deus. Então, não é uma desculpa o facto de Deus trazer restauração e de Deus poder ainda agir com misericórdia sobre a nossa vida, isso não se torna uma desculpa para nós podermos pecar à vontade e vivermos a nossa vida à vontade. Porque assim, quem morreu naquele tempo morreu mesmo. Não ressuscitou para experimentar a misericórdia e a graça de Deus, ok? Então vamos pensar nisso também pela perspectiva completa. O último grupo então estava Jéssica, não, Natalie, ai, meu Deus, eu estou baralhado. Jéssica, Alex e Bulota. Quem vai falar? Ok. Então, nós começámos por falar aqui no capítulo 3, no versículo 7, um versículo que nós às vezes usamos muito, não é? Que diz assim: pois também o Senhor Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Pois quando o leão dá rugidos, quem é que não tem medo? Quando o Senhor Deus fala, quem se recusa a ser profeta? E a gente aqui também vê a motivação por trás deste livro, não é? Daquilo que Amós foi fazer, Amós sair da zona de conforto dele, do pastoreio, para começar a profetizar. E depois também o Alex fez menção, aqui no capítulo 2, no versículo 13, onde diz assim: por isso vos esmago como o carro carregado e de feixes esmaga a calçada. As pessoas velozes não hão de encontrar refúgio, os fortes hão de perder a força e os guerreiros não hão de poder salvar as suas vidas. Nós aqui podemos ver realmente a dureza com que Deus estava a dirigir ao seu povo, não é? Ele estava mesmo chateado, estava mesmo zangado. E por último, nós também falámos também do facto de no início do livro, Deus tem uma coisa a dizer a cada nação circundante, não é? Parecia que Deus estava a rodear a nação de Israel
porque é como que quando às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e nós olhamos a vida daquele que está à nossa volta e dizemos assim, epá, a vida daquele está tão mal, epá, já viste como é que aquele também está com a vida dele toda destruída, ou aconteceu aquilo àquele, ele vai sofrer uma consequência por causa do ato dele, e depois de repente chega a nós, não é? E aqui foi o caso de Israel, é como se Deus tivesse deixado o pior para o final, e ele começa a ser realmente duro com Israel e começa a ser mesmo específico em todas as coisas que vão acontecer com a nação de Israel. E depois, aqui mais à frente, no capítulo 4, no versículo 13, parece que há tipo uma espécie de lufada de ar fresco, mas não é bem uma lufada de ar fresco, parece que é mais um lembrete realmente da omnipotência de Deus, não é? Que diz assim, eis aquele que fez as montanhas e criou os ventos, ele revela ao homem qual é o seu desígnio, das trevas produz a aurora e caminha por cima das alturas da terra. O seu nome é Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isto, quando eu li esta parte aqui, eu até me arrepiei, que eu fiquei mesmo, uau, realmente é Deus mesmo a mostrar todo o seu poderio e a mostrar realmente quem é que Ele é, a sua verdadeira identidade, para aquelas pessoas não fazerem confusão. Atenção que é este Deus aqui, há uma expressão em inglês que é I'm coming at you. Eu estou a ir atrás de vocês. E Deus estava mesmo a fazer isso. E depois no final falámos também daqui de Amazias, não é? Quando Amazias se dirige a Amós a dizer que ele era um vidente e que ele devia ter respeito por Betel e estava a dizer que aquele era o santuário do rei, o templo nacional. E nós vemos a dureza de Deus completa para com a família dele. Aqui no versículo 16 diz assim, ouve pois agora o que diz o Senhor. Foi uma espécie de Amós vira-se para ele e diz, olha, já falaste, agora deixa-me dizer-te o que é que Deus tem para dizer em relação a ti. E ele diz assim, tu pedes-me para não profetizar contra Israel e não fazer mais ameaças contra os descendentes de Isaac. Pois bem, é o Senhor quem agora te responde, a tua mulher vai ser desonrada pelas ruas como uma prostituta e os teus filhos e filhas vão ser mortos à espada. A tua terra vai ser dividida e repartida e tu próprio vais morrer numa nação pagã. E o povo de Israel vai ser exilado para longe da sua terra. Porque nós depois vemos no final, não é, que Deus tem uma promessa ainda assim para a nação de Israel, mas aqui Deus está claramente a mostrar que, olha, mas vai haver casos como o teu, nem tu vais ter lugar para o meu amor no final, nem tu vais ter lugar para o meu colo e para o conchego que eu vou dar à nação depois de todo o juízo que vai cair sobre ela. Deus não estava mesmo para brincadeiras neste livro, ele tinha mesmo algo a dizer sério àquela nação em específico. E Deus usou Amós, que era uma pessoa que não tinha nada a ver com este meio, digamos assim, de repente Deus chama, sei lá, uma pessoa da indústria para vir profetizar uma igreja evangélica. Para nós não faria muito sentido, não é? Mas Deus estava mesmo a trazer alguém de fora, completamente apartidária, completamente sem nada a dizer do meio, para mostrar, olha, eu vou-vos falar algo sem filtros, eu vou-vos dizer realmente aquilo que eu tenho preparado para vocês e vocês vão sofrer esta consequência. Aliás, até aquela parte final, não é? No versículo 9, quando nós vemos a restauração de Israel, eu pessoalmente, eu falando da minha perspectiva pessoal, eu não vejo aquilo como se fosse algo que Deus quisesse muito referir neste livro. Foi mais só uma ressalva para, ok, aqui está mencionado todo o julgamento que eu tenho para a nação de Israel, mas não se esqueçam de ter isto em mente, que eu ainda assim tenho restauração para vocês. Não foi uma coisa que Deus quisesse alongar muito naquele assunto, é como se não fosse o propósito do livro falar sobre aquilo. É mais tipo, olha, mas não se esqueçam que ainda assim eu sou um Deus de perdão e um Deus de reconciliação. Yeah. Vocês não se podem esquecer também daquela parte que foi falada na primeira aula, né? Que existem aqueles requisitos para a profecia ser válida, que estão lá em 1 Coríntios 14:3, que é a profecia tem que edificar, exortar e confortar, trazer consolo. Então, de certa forma, este final de Amós é para trazer esta parte do consolo que estava a faltar no livro todo, não é? Então, ele sempre vai trazer esta palavra para encorajar o povo, a não desanimar também tanto, né? Eles precisam de saber o que é que eles estão a fazer de errado, mas depois é como se Deus trouxesse ali uma lufada de ar fresco no final para eles dizerem, olha, mas aqueles que se portarem bem vão poder usufruir disto, ok? Amém.
desculpa, o que você falou? 1 Coríntios 14:3? 14:3, sim. É o propósito da profecia. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre este livro? Ou podemos passar para Joel? Ok, Joel. Eu gosto deste nome, Joel. 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 Como é que vocês dizem Azuca? Eu gosto Joel. Amazias é que para mim. Amazias? Joel. Amazias da Amazias. Ó, Joel. Ô Joel, Ó, Joel, meu filho. vamos lá falar do nosso Joel. Joel, vamos ler Joel agora. Então, vai, silêncio na irene, senão... Joel é um livro curto, tem 3 capítulos apenas, mas é tão rico, tem tantas informações tão boas. Eu gosto tanto deste livro. É tão bom sempre relê-lo e ver todas as promessas que Deus fez. E este livro é direcionado ao povo do Sul, ok, Judá. Nós já terminamos as profecias dadas ao povo de Israel. Depois de Amós, depois de Oseias, houve mesmo a conquista do Reino do Norte pela Assíria, né? Nínive invadiu, os soldados de Nínive invadiram, destruíram a cidade de Samaria, destruíram tudo aquilo que encontraram pela frente, mataram muitas pessoas, isso tudo. Mas Deus ainda trouxe várias profecias para o Reino do Sul, antes de eles serem conquistados pela Babilónia. E Joel é um livro difícil de ser datado, porque ele não fala sobre os reis que estavam a reinar no momento, ele não fala sobre pecados. O único pecado que é mencionado no livro de Joel é o pecado de embriaguez, ou seja, beber um pouquinho a mais, que também é um pecado comum dos jovens de hoje em dia, então não estamos fora do contexto. E então não é muito fácil nós sabermos exatamente em que altura é que Joel escreveu a sua profecia. Vocês têm aí, no caso, no vosso manual, na data e local em que foi escrito, diz não se sabe, e depois vocês têm, eu não sei em qual página agora, mas é este quadro aqui, que tem data pré-exílica e data pós-exílica. 77. Quanto? 77. 77, ok. Então, na página 77. Aqui nós vemos as várias teorias, as duas teorias daqueles que acreditam que o livro foi escrito antes do exílio e aqueles que acreditam que o livro foi escrito depois. Nós não vamos parar muito tempo para estudar isto, nem vamos dar muita preocupação a isso, porque o que importa são as profecias que estão lá escritas, na verdade, mais do que o tempo em que o profeta profetizou ou escreveu o livro. Então é importante nós só sabemos que realmente existem mais que uma teoria acerca da altura deste profeta ter escrito. Eu, pessoalmente, acho que tem muito mais lógica ser antes do exílio, ok? E ser um dos primeiros, se não o primeiro profeta que escreveu, de todos. Então, isto é aquilo que eu acredito, ok? Mas não vou defender, nem vou estar aqui a debater teologicamente as datas, porque não é realmente o propósito. Mas eu acredito realmente que tenha sido o primeiro profeta de todos estes profetas que nós estudamos na Bíblia, o primeiro a escrever um livro e o primeiro a entregar a profecia. Há várias coisas que são adicionadas neste livro, e há uma que nós já ouvimos um pouco falar em Amós, mas que Joel nos fala muito fortemente sobre esse tema, que é o tema do Dia do Senhor.
E no final do vosso manual de Joel, na última página, os últimos parágrafos, falam exatamente sobre isso, sobre a expressão o dia do Senhor, que é usada por muitos profetas. Então, o que é este dia do Senhor? Reparem, existem 2 períodos em que o dia do Senhor é aplicado. O primeiro é para o povo daquela altura, em que estavam a ser escritas estas profecias, e o segundo é uma profecia que ainda não se cumpriu, porque tem a ver com o Apocalipse. Tem a ver com o final dos tempos, com a volta de Cristo e tudo mais. Então, na verdade, para o povo judeu, o dia do Senhor seria então o dia da restauração, em que todos aqueles que se voltaram contra o povo judeu iriam ser castigados por causa disso. Então, no caso do povo judeu daquele tempo, este dia do Senhor referia-se à promessa da Babilônia cair. Ou seja, aqueles que eram os opressores iriam então finalmente ser derrotados e iriam cair. Então, isto era, na verdade, aquilo que simbolizava o dia do Senhor. O dia do Senhor era um dia de destruição, um dia de trevas, um dia de luto, um dia de fome. É descrito assim de uma forma péssima. Porque, na verdade, iria-se traduzir para muitas pessoas como um dia mesmo completamente sanguinário, em que os povos iriam ser derrotados, todos aqueles que se voltaram contra os judeus iriam ser derrotados. No entanto, o dia do Senhor também se aplica a todo aquele momento que nós estudamos na volta de Cristo, no CMC, e que vocês vão estudar no Apocalipse também, que tem a ver com a grande tribulação, o sofrimento que os judeus vão passar, e depois, no momento da volta de Cristo, quando Jesus desce na sua segunda vinda até à Terra, efetivamente, quando ele pôs os pés novamente no chão aqui na Terra e trava-se a batalha de Armagedon, onde todos os povos que se voltaram contra o povo judeu são aniquilados. Como eu costumo dar a aula da volta de Cristo no CMC, eu vou só partilhar com vocês aqui o PowerPoint para vocês conseguirem se aperceber melhor daquilo que eu vos estou a dizer. Então, isto é aquilo que eu costumo usar no CMC, então não liguem que eu vou passar algumas partes à frente, vou só explicar mais ou menos para vocês conseguirem entender. Nós temos então aqui o início da criação do homem, depois nós temos a linha do tempo, que mostra desde a criação até ao final dos tempos. Temos aqui a parte da queda do homem, quando o homem peca e é afastado do jardim do Éden. Depois, entretanto, nós temos Jesus a vir até à Terra na primeira vez, a sua primeira descida até à Terra, para poder trazer a mensagem do Evangelho e de salvação. Na cruz, ele consuma tudo aquilo que ele estava a fazer aqui na Terra, a sua obra é consumada ali e então é feita a restauração e o caminho é aberto de novo para a salvação dos homens e para terem novamente acesso a Deus. E então Jesus, ao fim de 40 dias, ele ressuscita, não é? E ao fim de 40 dias é elevado até aos céus novamente e tem a sua primeira, tem o seu regresso para o céu, pronto, a ascensão de Jesus. Este período, pronto, é o período da dispensação da lei até à cruz. A partir da cruz começa um novo período que nós já vamos ver daqui a pouco. Vamos imaginar que isto aqui é hoje, é o dia que nós estamos a viver. Entretanto, vamos pôr aqui umas reticências porque nós não sabemos quanto tempo vai demorar até à volta de Cristo. E depois, então, aqui, num certo momento que nós não sabemos o dia nem a hora, irá então acontecer o arrebatamento. Neste arrebatamento, a igreja será levada até aos céus e encontrar-se-á nos ares com Cristo. Cristo não vai descer até à terra nesta volta, né? Ele simplesmente vai se encontrar com a igreja nos ares e a partir daí começa um novo período na história.
Até aqui nós vivemos então o período da dispensação da graça. Aí começa o período da grande tribulação, que são 7 anos, que está dividido em 2 períodos, de 3,5 mais 3,5, aqui, 3 anos e meio de paz aparente, 3 anos e meio de muita tribulação. Até que, e ao mesmo tempo no céu nós estamos a viver as bodas do Cordeiro. Até que na Batalha do Armagedom, que é no final dos 7 anos, é a segunda vinda de Jesus até à Terra, e ele aí desce realmente até à Terra e encontra-se com a sua igreja aqui na Terra. E começa então, depois disto, o período que nós chamamos de milénio. Então é um período novo que inicia aqui, e depois, entretanto, nós temos a parte em que Satanás está preso durante este milénio, depois, entretanto, Satanás é solto. Há um período ali em que Satanás tenta recuperar tudo aquilo que ele perdeu ao longo de todo o milénio, que não esteve aqui, até que Deus lança Satanás, os demónios, todas as almas que estavam ainda vivas, que não aceitaram Cristo, e tudo o resto para o lago de fogo e enxofre. E depois, entretanto, Deus cria novos céus e nova terra, termina a história desta terra que nós vemos agora e inicia uma nova história com os novos céus e nova terra a partir daqui. Então, basicamente, a parte do dia do Senhor para o final dos tempos aplicada à nossa vida tem a ver desde o início do arrebatamento, quando a igreja é elevada até às alturas, passa por todos os 7 anos da grande tribulação e finaliza com a Batalha do Armagedom. Este período em que existe realmente este tempo em que o povo judeu está na incerteza, primeiro o anticristo vai trazer paz ao povo judeu, mas depois, entretanto, nos últimos 3 anos e meio, vai-se voltar contra o povo judeu e vai procurar colocar todas as nações da terra contra o povo judeu. E vai incentivar os povos da terra a fazerem uma batalha para matarem os judeus e para destruírem os judeus. Então, este período, assim, será o dia do Senhor aplicado ao final dos tempos. E ele culmina com a Batalha do Armagedom, onde o povo de Deus é defendido, o povo judeu é defendido por Jesus e pela sua igreja, que vão descer com armas até à terra para destruir todos aqueles que se voltaram contra o povo judeu. Então, na Batalha do Armagedom, existe a vingança dos judeus, ou seja, não é a vingança dos judeus, mas os judeus são vingados, digamos assim. A igreja e o próprio Jesus descem para poder enfrentar todos aqueles que se uniram no Vale do Armagedom contra o povo judeu para destruírem o povo judeu, ok? Então, o dia do Senhor traduz-se nisto, ok? Não sei se ficou claro para vocês, ou se vocês ficaram com alguma dúvida. Como eu não me estava a ver, porque eu estava a olhar para o PowerPoint, porque quando eu compartilho a tela, aparece a tela inteira aqui. Então, eu não sei se vocês estavam a acompanhar tudo ou não, deu para perceber bem pelo PowerPoint, conseguiram ler as coisas que estavam lá. Pronto, então, é importante vocês saberem isto, ok? Isto é uma das coisas que quase certeza vai sair no vosso teste, para vocês explicarem o que é que realmente é o dia do Senhor. Porque é um assunto que vai ser repetido em vários profetas. Vários profetas vão falar sobre este tema do dia do Senhor. Então, quase certeza vai sair no vosso teste. Então, vocês estudem bem esta parte, tá? Eu não vos dei nenhuma dica até agora, mas já vos estou a dar uma dica muito forte. Ok? Então, assim, nós temos então este livro que fala realmente muito sobre esta parte do dia do Senhor, e realmente é uma das, se vocês forem ver o capítulo 2 e o capítulo 3 falam bastante sobre isto. Então é realmente o capítulo 1 e o capítulo 2, aliás, desculpem. Os dois... Quê? Alguém falou aí, eu achava que estavam a tirar alguma dúvida. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 falam muito sobre este dia do Senhor. Então, é um tema realmente importante, porque
nós estávamos a viver um momento, para eles, naquela altura, eles estavam a viver um momento em que iriam perder tudo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Porque, na verdade, vocês vão reparar melhor noutros livros do que neste, mas, na verdade, os judeus procuraram fazer acordos com a Assíria e com a Babilónia para serem poupados, para não sofrerem danos por causa de eles estarem sempre a tentar atacar e a tentar conquistar os povos. Então, na verdade, nós vemos que o povo queria ser vingado, né? Queria que Deus resolvesse o seu problema e destruísse os seus inimigos. Mas isso só iria acontecer então no dia do Senhor. No caso seria o dia da restauração de Israel. E no nosso caso, nós iremos participar apenas como guerreiros, né? Vai ser o momento em que nós na Batalha do Armagedon vamos defender o povo judeu também dos seus inimigos, ok? Mas, voltando aqui atrás. Então, o único pecado mencionado no livro é o pecado da embriaguez. E ele condena mesmo todos aqueles que vivem ébrios e que se voltam contra a vontade de Deus. O livro inicia com uma desgraça, uma catástrofe assim natural, que vem, de certa forma, explicar aquilo que iria acontecer depois. Então estes gafanhotos que aparecem aqui no livro, que são vários tipos de gafanhotos, vocês vão ver que o livro menciona o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. São 4 espécies diferentes de gafanhotos que vêm atacar o povo e atacam toda a vegetação, todos os campos, as frutas, os legumes, tudo, devoram tudo por onde passam, um atrás do outro. Então são vários tipos de gafanhotos que vêm atacar o povo. E Joel aproveita-se desse momento. Isto é assim, é uma profecia que foi de um ás mesmo, porque através de uma imagem de alguma coisa que eles estavam a viver mesmo no momento, Joel aproveita isso para lhes mostrar ou para lhes profetizar aquilo que iria acontecer com eles, com o povo. Porquê? Porque assim como os gafanhotos entraram e devoraram tudo por onde passaram e estragaram um monte de coisas, o povo assírio também iria fazer a mesma coisa. Uns atrás dos outros, os exércitos assírios iriam entrar, invadir e destruir. Ok? E então, isto de certa forma traz-nos um prenúncio ou um anúncio daquilo que iria acontecer com o povo. Desculpem, eu falei do exército assírio, mas não, é dos babilônios, ok? Enganei-me no povo, tá? Mas estamos a falar do reino do sul, então é a Babilónia, que iria entrar e que iria começar a devastar as coisas por onde passasse, ia tomar o seu lugar. Então, assim, aqui nós vemos a profecia ser usada através de uma imagem. E eu não sei se vocês já uma vez foram usados através de palavras proféticas, mas há muitas palavras proféticas que vêm ao nosso coração, à nossa mente, quando nós fluímos nesse dom de profecia. Há muitas palavras proféticas que vêm através de imagens. Nós temos visões de coisas, nós vemos objetos, vemos coisas, vemos, sei lá, cores. E através desses objetos, dessas cores, esses elementos, surge tudo o resto da palavra profética para entregar a quem Deus quer entregar. Eu tive uma vez uma experiência de uma profecia, eu não lembro se eu contei isto na primeira aula da carroça. Alguém estava na primeira aula que se lembre se eu contei uma profecia sobre uma carroça? Não? Ok, então eu vou-vos contar. Houve uma vez num culto lá em Sintra, que eu estava a assistir ao culto,
chamaram várias pessoas à frente no final do culto e pediram para os pastores e obreiros que estavam na sala irem à frente e orarem pelas pessoas. E eu nesse dia, quando fui orar, eu senti assim, eu não quero simplesmente orar por orar, eu quero pedir a Deus que me traga algo para eu entregar às pessoas por quem eu for orar. E eu pedi a Deus que me trouxesse palavras proféticas para entregar às pessoas. E eu lembro-me que houve uma pessoa que eu vi uma mó e vi um rio a passar e aquela, eu não me lembro do nome daquilo, mas é tipo aquelas rodas grandes que ficam dentro d'água e que vão rodando e vão puxando água e isso gera energia. Pronto, vi isso e depois falei com a pessoa que eu estava a sentir que era um momento do rio de Deus fluir na vida dela, isso tudo. Foi várias coisas, eu não me lembro ao certo dessa profecia. Mas eu lembro-me que houve uma profecia que eu entreguei a uma outra pessoa a seguir, que eu não sabia o que era para dizer. E Deus só mostrou uma imagem. E através dessa imagem, eu depois cheguei ao pé da pessoa e disse, olha, eu não sei o que é que tu estás a precisar, mas quando eu vim a caminho para me encontrar contigo, para orar por ti, a única coisa que eu tive foi uma visão de uma carroça antiga num campo. E o rapaz, para quem eu disse isso, começou a chorar aos prantos. E chorou e disse, isso faz todo o sentido para mim, isso faz todo o sentido para mim, e não sei o quê. Parecia que era alguma coisa mesmo que ele precisava de ouvir. E assim, eu vou-vos dizer, até hoje eu não faço a mínima ideia o que era. Porque eu não tive nem coragem de lhe perguntar o que era. Mas o certo é que Deus trouxe aquela imagem à minha mente, deu-me aquela visão, e no momento em que eu cheguei ao pé do rapaz, eu simplesmente lhe descrevi a visão que eu tive. E através dessa visão, houve alguma resposta, houve alguma coisa que Deus entregou àquele rapaz naquele momento. Foi algo que Deus realmente queria falar com ele. E Deus usa muitas vezes isso. Agora, há umas semanas atrás, nós tivemos um evento para pastores e líderes, um summit que houve, que nós assistimos online, e foi muito interessante porque um dos pastores que estava nesse summit contou uma história muito idêntica, mas pronto, mas no caso não envolvia uma visão, envolvia uma música. E foi engraçado que era um menino com síndrome de Down, que fazia parte de uma igreja e que era um membro muito ativo na igreja, estava sempre na igreja, estava sempre lá e adorava a Deus e estava super feliz, sempre a participar das coisas. Só que no país onde ele vivia, as crianças com síndrome de Down são muito desprezadas. É como se fossem pessoas defeituosas, então não fazem parte da sociedade de elite, digamos assim. E então o miúdo nunca teve uma voz muito ativa na sociedade por causa disso. Só que num belo dia que estavam a fazer uma visita na rua e estavam mais pessoas da igreja, eu não sei precisar ao certo da história porque não decorei a história completa, mas decorei as partes mais importantes. E então a Irene estava lá também, lembras-te dessa história? Yeah. Acho que a Natalie também estava, ou não? Também estavas, yeah. Eu lembro-me que ele estava a atravessar a rua e de repente ele parou no meio da rua, um miúdo, e começou a cantarolar uma música bem alto para toda a gente ouvir. Ele cantava a música sem parar, e de repente parou e continuou a atravessar a estrada e eles vieram descobrir mais tarde que uma mulher que estava ali próximo tinha feito uma oração nesse dia e tinha falado com Deus que queria tirar a sua própria vida, que já não aguentava mais, mas que se Deus ainda se importava com ela, que se Deus ainda tivesse algum amor pela vida dela, que alguém cantasse a música favorita da infância dela. E essa música foi aquela que o miúdo com síndrome de Down cantou no meio da rua, em alta voz, e toda a gente na rua ouviu, e ela, onde estava, ouviu também.
e começou a chorar, e depois, entretanto, ele contou que perguntaram ao miúdo porque é que ele começou a cantar aquilo, e ele disse: eu não sei, eu só senti que deveria cantar, mas eu nem conhecia a música. Então foi assim, muito sobrenatural mesmo, foi uma coisa bem fora do normal, bem sobrenatural mesmo. E eu ouço estas histórias assim, e realmente Deus fala de uma forma muito especial. Deus não tem um método certo para falar. Deus é sempre muito criativo. E é interessante que nesta história de Joel nós vemos que realmente Deus usa aquela praga de gafanhotos que estava a assolar as terras e a nação naquele momento para os avisar. E Deus traz isso ao coração de Joel. Olha, isto que está a acontecer no mundo natural é, na verdade, aquilo que irá ser projetado mais tarde e que irá acontecer com vocês. Ou seja, vocês vão passar por esta assolação. Assim como os gafanhotos estão a entrar grupo atrás de grupo e a destruir os vossos campos, os vossos mantimentos, irá entrar um povo com o seu exército aqui e que irá destruir a vossa nação se vocês não se arrependerem. E então Joel traz esta profecia e é mesmo muito marcante para o povo naquele momento. Mas não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer até agora sobre aquilo que eu falei até agora sobre Joel. Johnny, quando se fala de profecia, pode ser também tipo uma palavra de conhecimento ou não? Ou alguma coisa, em forma de um conselho, assim? É assim, existem vários dons espirituais, né, como vocês sabem, e existem, dentro dos dons espirituais, existem 3 tipos de dons espirituais diferentes. E um deles, um dos tipos, são os dons de revelação, que estão incluídos o dom de profecia, o dom de discernimento espiritual, o dom de palavras de conhecimento. Então, esses dons estão no mesmo grupo, os 3. E os 3 dons, em muitos momentos, podem se confundir uns com os outros ou podem se entrelaçar uns com os outros. Traduzindo isto assim por miúdos. Uma palavra de conhecimento pode ser dada para fundamentar uma profecia. Sim, ok? Porque uma palavra de conhecimento é tu teres conhecimento de algo que tu não poderias naturalmente saber. Imagina, vou dar um exemplo. Eu estou a roubar dinheiro num sítio, numa loja qualquer. E eu todas as vezes que vou a essa loja consigo uma forma de roubar alguma coisa, não sei o quê. Mas só eu é que sei, mais ninguém sabe. Eu e Deus, né? E os demónios todos, os anjos todos, pronto. O mundo espiritual conhece todo, mas naturalmente ninguém conhece esse meu problema, ok? É um problema que é meu e que eu escondo e não conto a ninguém, não partilho com ninguém, nem com a minha mulher, nada. Aí a Irene está a orar por mim e de repente ela tem essa palavra de conhecimento. O João está a fazer isto. E tu vens e ao orar por mim trazes-me eu ia dizer revelamento, trazes-me essa revelação. Desenrola o rolo santo. É desenrolamento. E tu trazes-me essa palavra de conhecimento. Olha, eu sei e Deus está-me a confirmar que tu estás com um problema de roubo e que tu estás a roubar uma loja, não sei qual é, mas Deus está-me a revelar isso. Então isto é uma palavra de conhecimento. E logo a seguir, Deus pode-te dar uma profecia do género: arrepende-te e muda a tua atitude, porque senão tu vais-te perder de vez. E Deus vai deixar de estender a sua graça sobre a tua vida e vai deixar de te proteger. Então, podem estar interligadas uma com a outra, mas não são a mesma coisa, ok? Sabe por quê? Dá só um minuto, contadinho para eu falar uma coisa. Sim. Na altura que eu fui para o Brasil, em 2014, eu tomei uma decisão muito rápida. Mas eu não tomei uma decisão, fui muito pressionada a decidir e a circunstância, tipo assim,
era bom, assim, dava para ir. Resultado. O pastor Sidson, que eu não ando colada no pastor Sidson a falar e aconselhar nem nada, ele chegou para mim e falou assim, Irene, você tem certeza que você vai para o Brasil? E eu, sim, pastor, já vou rapidamente, daqui uma semana. Aí falou assim, eu acho que você não devia ir. Nas condições que você se encontra. Você devia ir, mas se você tivesse melhor, assim, fosse independente, porque como você está, você vai ficar completamente dependente da sua família. E eu levei um choque, porque sim, porque eu fui completamente dependente da minha família, mas eu pensei, bem, minha família tá fazendo das tripas coração, querem que eu vá, mandar passagem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu fiquei um bocado assim, vindo da parte dele, teve o peso, mas eu falei, mas aí tinha a minha família, que já é aquela coisa, né? Já é o sangue, não é o espírito, né? E aí eu cheguei no aeroporto, tô lendo Jeremias e leio assim, não confie nos teus irmãos, ainda que te digam coisas boas. Aí eu fui para o Brasil. Quando o pau começou a comer a folha, que o trem deu pro torto, eu falei, eu vi alguma coisa, o pastor falou aquilo, onde que era. Aí eu fui ler. Eu vou falar um negócio, coisa doída, viu? A gente não ouviu o profeta. Foi incrível, porque eu tenho ali do capítulo 12, 13, foi um cumprimento de tantas coisas na minha vida, e algumas coisas ainda hoje ficam ali meio batendo na minha cachola, porque foi uma, tipo assim, não vai, era quase assim, você não vai, e eu não queria ir, eu não tomei uma decisão de mim própria, eu fui influenciada e eu não tinha, e eu tipo assim, naturalmente, tipo assim, é listo, vou lá, vou estar com os meus pais, né, foi a altura que eu perdi meu negócio, não sei o quê, tava tipo assim, não tinha por que não ir, mas no meu coração, eu falei para minha família, eu não tenho paz, parem de me ligar, eu não quero ir, eu não quero ir. E eu falei 1000 vezes isso. E cheguei um dia, olhei para minha circunstância assim, que estava tão virada do avesso, falei, bom, eu vou. Aí o pastor Cícero me fala isso. E eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Fiquei mesmo, isso para mim, eu tive outras experiências assim com Deus, mas isso foi uma coisa que ficou mesmo marcada mesmo na minha vida, porque foi mesmo muito pontual. E achei bom, porque essa passagem que fala, né, que Deus não deixa o filho dele, né, sem, assim, enganado, né, acerca do que se fala. Se alguém te fala alguma coisa na tua vida, de alguma forma você vai estar respaldado, né, não de forma alguma querer não dar crédito ao pastor Sidson, né, mas assim, Deus quer dizer, no mesmo tempo, Deus falou, você tá entendendo? E eu falei, nossa, que coisa impressionante. Agora, vendo esse versículo que fala sobre isso, que eu não sei cadê, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e profetas, né? E eu achei, pronto, isso foi uma coisa que já me quebrou logo no meio, porque eu falei, meu Deus, o que eu faço sem o Senhor? Se com o Senhor eu faço, né, besteira, quanto mais sem o Senhor, né? É incrível. É assim, no caso daquilo que o pastor Sidson falou, pode ter sido sim uma palavra de conhecimento, de certa forma, mas não vejo tanto por aí. Uma profecia, sim, também pode ser, realmente, mas acho que o dom que foi mais latente nele nesse momento foi o dom de sabedoria, porque ele conseguiu ver por A mais B igual a C, que nas circunstâncias em que tu estavas não iria dar certo. E ficou muito, muito visível isso no coração dele. Não sei se ele teve alguma palavra de conhecimento e ficou com vergonha ou alguma coisa de... Não, é porque eu nem sequer fui me aconselhar, perguntar a opinião, eu não orei acerca disso, não fiz jejum, não me consagrei a Deus. Não, eu vou, minha família, eu vou. Se eu não for para estar com meu pai, com a minha agora, eu vou, com a minha mãe agora, eu vou quando? Né? Tava, tipo assim, não estava trabalhando e não sei o quê, foi aquele momento de uma virada na vida. E ele chegou e eu até fiquei assim, uau, falei, uau, porque assim, porque foi dele por ele, foi de Deus, né? Através dele para mim, entendeu? Não foi tipo assim, num momento de, pastor, vai se passar assim, é sensato, tô pensando nisso. Não, foi mesmo
ele direcionado vinha falar, sabe? Isso foi muito... Foi uma palavra de sabedoria, mas ao mim. mesmo tempo, foi uma palavra de sabedoria, mas ao mesmo tempo uma palavra profética, né? Porque de certa forma ele falou que isso poderia prejudicar o teu futuro e que não seria bom para ti. Então, nesse aspecto, sim, sem dúvida. Bom, continuando. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Gente, se vocês tiverem, tirem as vossas dúvidas, tá? Não tenham vergonha, porque nenhuma pergunta é absurda. Todas são válidas, ok? E às vezes podem até ter uma dúvida que não surgiu em mais ninguém, vai surgir mais para a frente, então tirem no momento que vocês acham que precisam de tirar, tá? Bom, continuando. Propósito deste livro, aí no vosso manual, que eu não faço a mínima ideia em que página é que está, eu tenho que ter aqui o manual. Eu deixei o meu manual na MCI de Lisboa e como eu não tenho ido muito lá agora por causa do lockdown, de estado de emergência, eu esqueço-me de ir lá buscar. E então eu só tenho mesmo o meu manual de estudos do professor aqui, que tem as páginas completamente diferentes. 79, a nossa. É? A parte do propósito? Ok. Então assim... Hã? Aqui no meu é 76, o propósito. Tem que ser diferentes. O manual da Irene e do Bolota são diferentes, porque são o manual anterior, que foi revisto, entretanto, e houve algumas alterações. Mas pronto, mas é então... 79, Carol, porque aqui só dá... O 76 é o início, é a introdução. Depois, mais para frente, na 79, é que ele vai falar realmente do propósito. Ok. Ok. Então pronto, eu quero falar mesmo da parte do... Não é o propósito que aparece aí, a ocasião e propósito do livro. É mesmo na parte, no meio da explicação do manual, que fala sobre o propósito. Então, o objetivo mesmo deste livro é arrependimento, e isso está assim escarrapachado em todo o livro. Arrependam-se, mudem, arrependam-se, mudem. Pronto, é aquilo que ele realmente traz. Mas existem dois propósitos principais que são mencionados aí. Joel ensina a ver a mão de Deus nos acontecimentos. Joel ensina-nos a nós olharmos para as coisas à nossa volta como sinais também de Deus. Ou seja, tudo o que se passa à nossa volta são sinais dele para nós. São coisas que Deus está a trazer, de certa forma, para nos revelar algo. E nós muitas das vezes não estamos atentos aos sinais. Nós não ficamos presos nos sinais, mas nós temos que ficar atentos a eles, porque os sinais sempre nos indicam uma direção. Quando nós atingimos um certo nível na nossa maturidade com Deus, nós começamos a viver um pouco com base na nossa paz, naquilo que nós sentimos paz ou não sentimos, porque quando nós estamos muito conectados com o Espírito, é muito fácil nós nos sentirmos mesmo angustiados com alguma coisa quando não é uma coisa que agrada a Deus, sabem? Nós começamos a sentir uma inquietação, aquilo não nos traz paz, ficamos assim muito incomodados. E isso é sem dúvida nenhuma uma excelente bússola para nós sabermos aquilo que nós devemos escolher ou não. Mas isto estamos a falar de um nível um pouquinho mais avançado no nosso relacionamento com o Espírito Santo, em que nós já temos assim uma conexão tão forte que o Espírito já fala tão diretamente connosco que o simples facto de nós estarmos a sentir paz ou não já determina muita coisa, sabem? Mas os acontecimentos à nossa volta transmitem-nos muitos sinais e nós precisamos ficar atentos. Eu já tive momentos de Deus me responder através da TV. De eu estar à procura de respostas e de repente eu abrir a televisão, ligar a televisão, estar tipo SIC Notícias, um canal assim. Vocês sabem quando aparece nas SIC Notícias cá em baixo o cabeçalho da notícia e depois uma frasezinha em baixo a explicar o que é que se está a passar? Então, houve um dia que eu olhei para uma frasezinha dessas a explicar o que estava a passar e aquela frase fez todo o sentido para me responder àquilo que eu estava a buscar de Deus. E aquela frase trazia as palavras que eu precisava de ler naquele momento para ter confirmação da parte de Deus. E se eu não estivesse atento aos sinais, e se eu não soubesse que Deus realmente fala de umas formas muito
diferentes às vezes, eu não teria me apercebido e não teria tido aquela resposta naquele momento. E às vezes nós ficamos assim a achar que Deus se vai revelar de uma forma assim, tipo, toda XPTO, não sei o quê, porque Deus vai falar comigo através de... Precisas de alguma coisa? Tens que ativar a oração. Diz-me só uma coisa, porque eu estou em treinamento ainda e tenho pouco tempo de crente, como nós chamamos. Sim. Esse rodapés que te passa, a resposta que tu recebeste era a resposta que tu querias ou seria mesmo a resposta de Deus? É porque às vezes eu faço uma confusão com isso e às vezes entro em conflito porque eu quero uma resposta, eu quero ir para norte. Sim. E então o meu desejo do meu coração, da minha mente, do meu corpo, da minha carne é ir para o norte. E de repente estou ali a ver as notícias, o sul é onde tem mais casos do Covid. Será que isso é uma resposta? Arranca para o norte. Estás a entender, só usando assim as coisas? É porque às vezes eu estou com algumas dificuldades nisso e tu estás a falar nessa coisa do rodapé, já me aconteceu comigo. Quer dizer, queres ver que Deus está a falar comigo, está escrito à minha frente e eu não vejo? Agora que falaste no assunto. É assim, quando Deus fala com clareza. Então tu vais ler e tu vais sentir, é mesmo isto. Isto era mesmo uma resposta. E não estamos a falar tipo de... Tu deste um exemplo de ir para o norte e não sei o quê e tal. É um exemplo um bocadinho difícil porque nós não tomamos uma decisão assim, tipo, eu vou mudar para o norte do país só porque sim, ou só porque aparece no rodapé do noticiário que o sul está mal, então vamos para o norte. Isso já estamos a falar de uma decisão bem mais difícil na vida, em que nós realmente precisamos de orar e buscar uma direção. Estou a falar das pequenas coisas do dia a dia, assim, de eu querer uma resposta sobre, eu devo, sei lá, devo comprar isto ou não devo. Se eu gastar este dinheiro com tal objeto, vai ser benéfico para mim ou não vai? Tipo esse tipo de coisa assim. Porque quando é nessas decisões mais difíceis, assim, de ir para o norte, ir para o sul, eu não me contento com um sinal apenas, eu peço vários. Eu sou tipo como é que ele se chama na Bíblia? O Gideão, que pede um sinal a Deus, depois volta a pedir no dia seguinte e depois ainda pede um terceiro se for preciso. Eu sou desse tipo, sabem, assim. Até mesmo é muito engraçado se vocês conhecerem a minha história de início de namoro com a Catarina, que alguns daqui conhecem porque são da nossa igreja e já ouviram nós contarmos. Nós colocámos vários sinais assim diante de Deus e eu coloquei 3 sinais bem fortes no dia em que era para dar a resposta definitiva se nós íamos iniciar um relacionamento ou não. E a Irene já está a rir porque ela sabe da história, né? Eu pedi assim 3 coisas bem ridículas, bem estranhas. Johnny, escuta essa. Eu vi uma menina na rua com um rímel azul, um risco azul no olho. Eu falei, meu Deus, aparecendo um sinal que o João Pedro pediu quando foi para conhecer a Catarina. Ai, meu Deus. Mas eu não pedi um risco azul. Era uma coisa estrambólica. Assim. E a menina apareceu com aquele risco no azul. Foi logo de seguida que você falou no culto. Foi mesmo engraçado. Pá. É porque eu já tinha pedido vários sinais, já tinha estado a orar com a Catarina, nós já tínhamos estado assim durante bastante tempo a buscar a Deus, nós orávamos juntos quase todos os dias, nós líamos juntos a Bíblia, isso tudo, então nós já estávamos a viver um relacionamento próximo, mas nós queríamos mesmo ter aquela convicção de que Deus aprovava, não que Deus nos tinha escolhido um para o outro, porque isso aí é outra pregação, que eu não acredito nisso. Mas pronto, mas o que eu queria realmente era saber se Deus aprovava o nosso relacionamento, né? E eu então coloquei vários sinais no dia mesmo em que nós tínhamos decidido, nós tínhamos tomado uma decisão. Naquele dia nós vamos nos encontrar e eu ia passar o fim de semana todo a sós com Deus, num retiro espiritual individual mesmo, sozinho. E quando eu voltasse, na segunda-feira, eu tinha combinado com ela, me encontrar com ela de manhã e nós tomarmos uma decisão, se realmente nós iríamos avançar no relacionamento ou se nós iríamos só ficar como amigos, como nós já éramos há 9 anos, nessa altura, né?
E eu lembro-me que eu pedi esses 3 sinais a Deus. Eu pedi, o primeiro sinal era que ela tinha que chegar atrasada, porque era sempre eu que chegava atrasado. Então eu pedi para ela chegar atrasada nesse dia. O segundo sinal foi que ela trouxesse uma maquilhagem completamente diferente daquilo que ela costumava fazer, porque a Catarina vinha sempre bem produzida e vinha com as bases todas na cara e aquelas coisas todas que nós homens não percebemos nada daquilo, mas pronto, mas elas ficam bem diferentes e ficam mais giras ainda. E pedi que ela não trouxesse absolutamente nada dourado no corpo, que isso era quase impossível. Foi o sinal mais difícil, porque a Catarina sempre tinha alguma coisa dourada, nem que fosse o relógio ou uns brincos. E então, resultado, a Catarina no dia estava toda produzida para sair de casa com a mesma maquilhagem de sempre, com uma roupa toda dourada, e quando ela vai a sair, ao lado da porta dela tem um espelho, porque agora a nossa casa é a nossa casa, né? Mas naquele momento, ao lado da porta dela havia um espelho, e ela olhou para o espelho e disse: não estou a gostar do outfit, vou trocar isto tudo. Então ela voltou atrás, tirou toda a roupa que ela tinha vestido, trocou por uma roupa toda azul, toda jeans, sem absolutamente nada dourado no corpo, tirou toda a maquilhagem da cara, pôs só um risco azul em cada olho, que foi isso que a Irene estava a falar, não pôs mais nada, acho que nem base ela tinha, ela foi só mesmo com aqueles 2 riscos, um em cada olho, azul, bem azul. E por causa dessa troca de roupa e de tudo aquilo que ela teve que fazer, ela chegou quase 1 hora atrasada ao nosso encontro. Então, assim, foram 3 sinais que eu pedi a Deus, porque era uma decisão importante, né? Porque tanto eu quanto ela já tínhamos passado por relacionamentos anteriormente, e alguns tinham sido experiências frustrantes, tanto para um quanto para o outro. Então nós não queríamos passar por isso outra vez, nós já não estávamos na idade de viver um relacionamento qualquer, tipo, nós queríamos algo que fosse sério realmente e que fosse para a vida toda. E então nós tínhamos que ter convicções, né? E então nós pedimos vários sinais a Deus. E é lícito pedir esses sinais a Deus, senão não estava até sequer mencionado na Bíblia os homens e mulheres de Deus que pediram sinais de confirmação a Deus. Então eu acho que vocês realmente devem pedir esses sinais, devem colocar diante de Deus em oração várias coisas, de forma a que Deus vos confirme todas essas coisas que são decisões importantes da vida. Mas há coisas que vocês, ao longo dos tempos e da vossa comunhão com o Espírito Santo, vão entender, eu já vi, Carolina, vão entendendo que Deus vai-vos respondendo de formas bem diferentes, mesmo, como esse dia da televisão, ok? Mas não quer dizer que sempre resulta assim. Isso não nos pode incentivar a, por exemplo, nós, vou deixar de orar e jejuar, vou só ficar à espera que a TV me fale alguma coisa. Isso é desculpa para ver televisão. Sai da TV, vai dobrar os joelhos, vai orar, vai ler a Bíblia. Quantas vezes Deus me respondeu através de versículos da Bíblia? Deus estar a orar e de eu abrir a Bíblia e naquele momento, aquele capítulo que era o meu próximo capítulo que eu estava a ler da Bíblia, Deus respondia ali, sabem? De uma forma muito clara, através de livros. Então há muitas formas diferentes de Deus falar connosco, mas é importante nós estarmos atentos aos sinais que Deus nos vai dando, porque Deus vai nos dando direções, mas não fiquem por um sinal apenas, quando forem decisões importantes da vossa vida. Busquem uma direção baseada em vários sinais, em várias perguntas, oração e isso tudo, ok? Carolina. Ia-te perguntar, mas tu quando estavas à espera dela e antes desses sinais se realizarem, tu já sentias paz nessa decisão? Já. Tanto que nós tínhamos escrito uma carta um ao outro antes de nos encontrarmos e nós tínhamos combinado que nós íamos escrever um para o outro e a primeira coisa que nós íamos fazer quando chegássemos ao nosso encontro era ler essa carta, individualmente, sentarmos ao lado um do outro. Cada um ia ler aquilo que o outro tinha escrito. Mas assim, ao mesmo tempo, eu já tinha essa convicção e já tinha escrito na carta para ela que eu sentia que realmente ela era a bênção de Deus para a minha vida e que seria muito bom se nós tivéssemos um relacionamento e tudo mais.
mas ao mesmo tempo eu pedi essas últimas confirmações a Deus. Ou seja, para eu ter aquela plena convicção, certeza absoluta de que realmente Deus estava a aprovar o nosso relacionamento. Mas eu já sentia paz no meu coração antes disso, sim. Sabe, Johnny, dessa vez que eu fui, quando eu queria voltar, né? Que eu nem imaginava que eu fosse voltar, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não estou suportando ficar aqui. Mas se for para eu voltar, que o Senhor use a mesma boca que me chamou para eu vir, essa boca sugira que eu volte. E a minha irmã, que é minha gêmea, falou assim, Aninha, eu já estou até arrependida de ter falado para você vir para o Brasil. Se você quiser, vende esse carro, porque nós tínhamos comprado um carro na altura para eu usar lá. Vende esse carro, compra a passagem e vai embora. Eu fiz a coisa no outro dia. Nem esperei. E senti paz. E foi mesmo isso. Falei, Senhor, eu já vim. Eu agora não sei o que eu faço aqui, mas se for para eu ir embora, use essa mesma boca. E a minha irmã falou desse jeitinho. Então, eu acho que tem a ver com nós temos paz mesmo nas nossas decisões. Temos assim, Deus não gosta que a gente faz as coisas no desespero. É por isso que ele ensina a gente a orar, porque a gente toma decisão precipitada, que nem, né? Não vou ali para o norte. Olha, eu fui para o Brasil, dei todas as minhas coisas, entreguei minha casa, larguei minha filha mais velha que tinha acabado de entrar na faculdade. Então, meti os pés pela mão e fui. Doida da cabeça, entendeu? Então, a gente faz sim essas coisas. É por isso que Deus ensina a gente a orar. Mesmo que você não tenha fé, você ora, porque Deus vai honrar esse nosso depósito, essa nossa entrega a Ele. Amém. Ok. Vamos lá. O primeiro propósito, então, é ensinar a ver a mão de Deus nos acontecimentos. O segundo propósito é estar preparado para encontrar-se com Deus. Sim, Isabel, desculpa. Queres tirar alguma dúvida? Tens que ativar o som. Sim, não era bem uma dúvida, era para partilhar uma coisa assim, uma experiência rapidamente. Claro, claro. Eu não sei sobre o que estamos a falar, se tem a ver, mas em 2006, quando eu entrei para a MCI, quando eu me converti para a MCI, eu tive uma experiência assim que nos meus primeiros meses de convertida, que eu gostaria muito de ter hoje em dia e nunca mais tive. Não sei se foi por causa do meu posicionamento diante da experiência ou não. E até hoje eu me arrependo muito da decisão ou da atitude que eu tive. Eu lembro-me que eu gostava muito de ir à sala sozinha e orava. Então, eu estava passando uma fase que eu tive um diagnóstico assim muito complicado mesmo de saúde, e eu ia orar muito, pedia por cura, e teve um dia, eu já sempre senti a presença de Deus assim muito forte quando eu vou orar, sobretudo quando eu estou a louvar, muito forte mesmo assim, quase que toques. Só que naquele dia eu estava não sei se eu estava tão sensível ao ponto de me prostrei. Eu estava a cantar uma música da Fernanda Brum que dizia: me lança aos teus pés, me prostro ante ti. Eu sei que eu me prostrei e com os olhos fechados. Aquilo não foi mais do que um segundo, ou se calhar foram milésimos. De repente, quando eu abri os olhos, eu vi que eu estava prostrada, mas foi uma visão mesmo. Eu vi os pés, 2 pés assim, com sandálias, de um homem. E quando eu abri assim os olhos e eu vi aquilo, eu saí a correr e fugi da sala onde eu estava sozinha e fui para o quarto das minhas primas, acho que o pastor conhece, a Ruth e a Zindy. Sim, e eu sim. cheguei lá assim a tremer, eu expliquei o que tinha acontecido e elas ficavam assim: Isabel, então viste Jesus, era um anjo, era Jesus, era... E eu assim, e fiquei assim, mas era Jesus? Era. E foi uma experiência muito forte que eu tive. Nunca mais tive assim, uma experiência como aquela, nem tão próxima àquela. E hoje eu fico assim a me perguntar, talvez se eu tivesse me posicionado mais, ou ficado lá, não fugisse tão assustada,
tivesse hoje em dia mais experiências assim fantásticas e sobrenaturais na presença de Deus. E fiquei muitos anos a pedir que eu tivesse novamente uma visão, por aí uns 3, 4 anos, e nunca mais tive, nunca mais, nunca. Não sei se foi o meu posicionamento, e até hoje às vezes eu me culpo, eu digo assim, ai, Deus ia me levar num nível tão grande que eu não quis ir. Não sei. Olha, eu não considero que tenha a ver com o teu posicionamento ou por tu teres fugido ou nada disso. Tu estavas a viver um momento na tua vida em que estavas a buscar a Deus de uma forma mais intensa do que aquilo que tu se calhar hoje buscas, né? E nós sempre temos fases na nossa vida em que nós estamos mais conectados e nós buscamos mais de Deus. Eu penso que a tua oração não deve ser de Deus te dar novamente uma visão, mas sim de Deus restaurar em ti aquilo que tu vivias naquela altura, ao ponto de tu buscares Deus como tu buscavas, para que essas experiências possam acontecer, mas não fiques presa àquela experiência que tu viveste como sendo a única experiência marcante que Deus pode fazer na tua vida, porque se calhar aquela foi a experiência daquele momento, mas tu, noutros momentos que tu vais ter com Deus, vais ter experiências diferentes e mais marcantes ainda e que não vão ter a ver com uma visão dos pés de Jesus, mas se calhar vão ter a ver com muitas outras coisas que vão acontecer no teu coração, na tua vida, isso tudo. Então nós muitas das vezes temos tendência a achar que a experiência que nós vivemos no passado é aquela que nos vai fazer feliz no futuro, se nós vivemos novamente. Mas Deus renova todas as coisas e Deus faz novas todas as coisas e Deus tem mais coisas para fazer na nossa vida. Então o que nós devemos buscar sempre é que o nosso coração volte a ter aquela atitude que tinha naquela altura. Que no teu caso era aquela atitude de tu buscares a Deus ali, de tu te entregares sem medo, sem receio, sem barreiras, estás completamente rendido aos pés de Jesus, a adorá-lo, isso tudo. E se calhar não vai acontecer mais vezes nenhuma de tu teres uma visão assim, mas se calhar tu vais sentir outras sensações diferentes ou outras coisas no mundo do espírito que tu vais sentir. Eu posso dizer que no meu caso, de todas as experiências que eu já tive com o Espírito Santo, eu acho que nenhuma foi igual. Eu já tive momentos de ter visões, já tive momentos de... Por exemplo, eu tive uma vez uma visão como se eu estivesse no céu. E eu via um trono e via muita claridade e era como se fossem nuvens e muita luz, mas só vi isso uma vez na minha vida, nunca mais vi. Mas depois tive outras visões diferentes, tive outros momentos de experimentar, tive momentos de experimentar quase o toque físico mesmo do Espírito Santo, de sentir como se tivesse alguém a fazer-me festas na cabeça, assim, e não estava ninguém à minha volta. Então, assim, Deus quer restaurar na nossa vida esses momentos de intimidade em que nós vamos receber, assim, experiências muito marcantes, mas que não têm que ser presas àquilo que nós já vivemos anteriormente, não têm que ser iguais, porque Deus é muito criativo e Ele pode agir na nossa vida de forma diferente, cada vez que Ele age. Então eu acho que aquilo que tu deves pedir a Deus é que Ele restaure realmente em ti o coração que tu tinhas naquela altura, essa busca, essa entrega, essa dedicação a Deus a 100% para que Ele possa fazer não necessariamente coisas iguais, mas te marcar de uma forma muito sublime, muito especial. Amém? E não fiques a pensar que Deus ficou chateado com a minha reação, nada disso. Deus conhece muito bem o teu coração e Deus sabe melhor do que tu mesmo o que é que tu sentiste naquele momento. Então Ele sabe que provavelmente foi algum susto, tu ficaste assustada com aquilo, nunca tinhas vivido e nunca tinhas experimentado aquilo, então se calhar no teu coração ficou aquele sentimento de ai meu Deus, e agora? Ou então tu sentiste, ai eu sou muito pecadora para estar aqui a ver os pés de Jesus. Amém, amém. Mas busca a Deus da mesma forma como tu estavas a buscar e tu vais viver experiências fantásticas com Ele, ok? E não desanimes pelo facto de teres fugido. Quantos já não fugiram da presença de Deus e Deus ainda assim foi atrás deles meio que com um chicote lá do faroeste e prendeu e trouxe novamente o laço.
Bom, então, continuando aqui. Joel ensina-nos a estar preparados para encontrar-nos com Deus. E isto tem a ver então com o tal dia do Senhor, que exige um arrependimento e preparo por parte dos fiéis. Lá está, é como nós estávamos a falar há pouco, nós não podemos viver, em relação ao final do livro de Amós, nós não podemos viver só com base no Deus é cheio de graça, Deus vai sempre ter graça e misericórdia na minha vida. E ficarmos a viver a nossa vida à toa, sem nos preocuparmos com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, com as coisas que nos afastam de Deus, com as coisas que desagradam a Deus, porque na verdade quem perde somos nós, porque Deus continua sendo Deus, mas nós sem a presença dele somos muito pouco. Então assim, nós precisamos de entender realmente que Deus pode perdoar, sim, Deus pode nos trazer graça, sim, Deus pode ter todo o seu amor para connosco, sim, sem dúvida nenhuma. No entanto, Deus também é justo e Deus não vai estender a sua graça e a sua misericórdia para sempre. E nós também teremos de ter tipo a recompensa pelas coisas erradas que nós fizemos, né? Então, não é recompensa, é consequência. Nós temos que sofrer a consequência pelas coisas erradas que nós fizemos. Isso não invalida a graça de Deus, não invalida a misericórdia de Deus, mas mostra-nos o quanto Deus também é um Deus justo. Além de ele ser gracioso e misericordioso, Deus também é um Deus justo. E ele vai sempre aplicar a sua justiça. Então é necessário nós estarmos preparados para nos encontrarmos com Deus. Ok? E assim, há uma parte neste livro de Joel que é fantástica, que é a profecia do derramamento do Espírito Santo. E, na verdade, quando nós lemos Atos 2 e nós vemos Pedro a fazer o seu discurso depois do Pentecostes, depois daquele momento ali em que eles foram todos cheios do Espírito Santo, ele refere-se a esta passagem de Joel, quando ele está a falar. Ele diz que aquilo que está a acontecer é o cumprimento da profecia de Joel no Antigo Testamento, em que dizia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, e que os filhos teriam, os velhos sonhariam e os filhos teriam visões, os jovens teriam visões, e que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Quem é que saiu? Saiu alguém agora. E então ele entrega esta profecia. E reparem. João, desculpa. Foi o Lucas que pediu para avisar que teve que sair mais cedo. Está aqui a mandar no grupo, está bem? Está bem, está bem. Então. Já me lembrei. Queres tirar alguma dúvida, Carolina? Então. Queria te perguntar relativamente a esse versículo de os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. A tua interpretação sobre este versículo é literal? Sim. Queres que eu explique, né? Repara, os velhos já não sonham mais, porque eles já acham que estão numa idade em que já não vão atingir mais objetivos. Tipo, para que sonhar quando eu já sou velho e não tenho muito mais coisas para viver? Então, na verdade, quando nós vemos que a palavra diz que os velhos sonharão novamente, é porque quando o Espírito Santo entra em nós e nos vivifica, faz-nos sonhar com as coisas de Deus e faz-nos sonhar novamente, faz-nos ter uma experiência nova, mesmo independentemente da idade. E nós temos um exemplo muito grande disso na nossa igreja, na MC Lisboa, que é o tio Pratas, né? Que nós sabemos que ele se converteu há 5 anos atrás, mais ou menos,
e já se converteu com uma idade bem avançada. E hoje ele está a viver experiências na vida dele que ele já não sonhava em viver. Então, o derramar do Espírito Santo sobre a vida da pessoa faz com que a pessoa sonhe novamente, independentemente da sua idade. Quando se refere aos jovens terem visões, é porque, na verdade, quando tu olhas à tua volta, os jovens de hoje em dia, ninguém tem visão nenhuma de futuro. A maior parte dos jovens de hoje em dia, quando vocês lhes perguntam o que é que eles vão fazer da vida, o que é que eles acham que vai ser a vida deles daqui a uns anos, a maior parte deles vão te responder: não sei, estou a estudar, eu quero ser isto, quero ser aquilo, mas não sei. Mas tencionas casar e não sei o quê. Não sei, isto, cena do casamento, só dá divórcios e não sei o quê. Para que casar para depois divorciar e não sei o quê. Então e pensas ter filhos? Não, filhos dá muito trabalho e tal. Ou seja, os jovens cada vez mais têm falta de visão do futuro, não conseguem visualizar um futuro brilhante. E então aqueles que já são desanimados por natureza, ou dramáticos por natureza, já acham tudo, não vale a pena fazer nada porque isto vai dar tudo para o torto mesmo, então para que é que eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo, deixa-me estar quietinho no meu canto. E então eu acredito que seja mesmo literal, no sentido de que Deus vai restituir sonhos àqueles que já são idosos e aqueles que perderam os seus sonhos por causa da idade avançada, e que Deus vai trazer visão aos jovens, jovens com uma visão, jovens que vão conseguir ver mais além, que não se vão limitar às coisas que veem com os seus próprios olhos, mas que vão ter uma visão alargada para ver as coisas que Deus quer fazer, os lugares onde Deus os quer levar, isso tudo. Jovens que têm convicção de quem são em Cristo e do propósito e do futuro que Deus tem para dar através da vida deles. Ok? Então é nesse sentido que eu creio que é realmente literal. Eu achava que era em termos de Deus falar connosco. Porque, por exemplo, Deus fala muito mais comigo em sonhos, mas eu sou uma jovem. Então... Não, mas não é nesse sentido. Eu estou a dizer literal no sentido literal, mesmo literal, de sonhar e de ter uma visão de futuro. Não quer dizer que Deus vai dar só sonhos aos mais velhos e aos mais novos só vai dar visões. Não é nesse sentido. Eu não tinha entendido essa parte da tua pergunta. Acho que eu podia ter evitado todo este discurso. Posso falar? Mas pronto. Sim, Alex. Por acaso, eu nunca olhei para esse versículo dessa forma como que tu falaste. Sempre olhei da maneira como a Carolina estava a dizer, sempre pensei que tipo, que os jovens, eu mesmo ter visões, daquelas visões sobrenaturais, mas só que agora que falaste, tipo, abriu-se aqui, tipo, na minha mente mesmo, ou seja, não é somente aquilo, há muito mais há um espectro muito maior do que aquilo que está ali escrito naquelas linhas, então, ainda bem que falaste, porque sim, abriu a minha mente. Ok, então, Deus sabe o que faz. Eu penso que tipo, nunca tinha pensado nisso. It was a good mistake. Eu também não, é bem interessante ver da perspectiva. Faz todo o sentido, é verdade. Assim, os dons espirituais, eles estão disponíveis para todas as pessoas, independentemente da idade. Então, aquilo que realmente Joel se referia aqui tinha a ver mesmo com a questão dos sonhos mesmo de vida que são perdidos ao longo dos anos, porque há pessoas que deixam de sonhar. Há pessoas hoje em dia que com 40 e tal anos, 50 anos já deixaram de sonhar, porque durante toda a vida sonharam em ter uma profissão, em ter isto, ter aquilo, e entretanto viram que não conseguiram alcançar e desistiram do seu sonho, né? E quantas pessoas é que nós não apanhamos no impacto com esse problema? Que têm problemas emocionais, precisam de cura emocional por causa de sonhos que foram frustrados. E existe uma palavra específica no impacto sobre isso, que é dos sonhos restaurados, mesmo porque há muitas pessoas hoje em dia que deixaram os seus sonhos se perder. Isso nem é preciso ser muito velho, mas quanto mais velha a pessoa é, menos ela sonha na vida. E quanto mais jovem a pessoa é, menos perspectiva e visão de futuro ela tem. Então, na verdade, este versículo, nesse sentido, eu creio realmente que é muito literal para esses aspectos, ok? Então, reparem num pormenor muito forte desta profecia. Joel vivia num momento em que o Espírito Santo não estava disponível para todas as pessoas.
no Antigo Testamento o Espírito Santo não morava dentro das pessoas, não morava dentro de nós. Isso é uma característica adquirida simplesmente no tempo da graça. Ela é exclusiva para a dispensação da graça. Ela não vai ser vivida nem antes da graça, nem depois da graça. Quando for os 7 anos de tribulação, por exemplo, essa vai ser uma das maiores dificuldades para aqueles que ficarem e que não se converteram anteriormente. É porque durante os 7 anos de tribulação elas não vão ter o Espírito Santo dentro delas para trazer o consolo, para trazer o caminho, isso tudo. Então, é uma experiência exclusiva para o tempo da graça, esta de nós vivemos com o Espírito Santo dentro de nós e de nós desfrutarmos do poder e de Shekinah. Naquela altura de Joel, eles viviam experiências esporádicas com o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus descia sobre a vida deles para os capacitar para algo específico. Então, quando alguém iria entregar uma profecia, como era este caso de Joel, o Espírito Santo descia sobre a vida dele, falava com ele, capacitava, trazia este dom de profecia para Joel poder entregar esta profecia. Aí Joel entregava a profecia e o Espírito saía novamente. Então era uma capacitação sobrenatural para o momento. Ok? E quando um Joel da vida se vira para o povo e profetiza que todos vão ser cheios do Espírito e que os velhos sonharão, os jovens terão visões, isso tudo, era uma coisa quase surreal para o tempo deles. Mas era uma profecia daquilo que Deus iria fazer. E esta profecia começou a ser cumprida no Pentecostes, na altura em que os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo, mas ela continuou a ser cumprida depois disso até aos dias de hoje. Então nós hoje vivemos nestes dias especiais em que o Espírito Santo está a ser derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que aceitam Jesus como o seu Senhor e Salvador. Ou seja, é um privilégio realmente para o nosso tempo. E este sem dúvida nenhuma, que é um benefício muito grande do nosso tempo, ok? Yes, Alex. Só uma pergunta, não sei se estou certo ou não. Este versículo também pode ser considerado um versículo messiânico ou não? Por ter essa longitude toda? Sabes que para tu considerares um versículo messiânico, ele tem que mencionar o Messias, tem que falar alguma coisa que tenha a ver com o Messias. E o Espírito Santo não corresponde ao Messias. O Espírito Santo é uma consequência pós-Messias. Então, não tem a ver, não podes considerar messiânico, porque messiânico vem realmente da palavra Messias. Tem a ver com profecias que declaravam que o Messias iria chegar. Então, neste caso especificamente, não. Ok. É assim, é uma consequência do Messias, porque foi através de Jesus. Jesus é que nos deu o dom do Espírito Santo. Ou seja, Jesus é que soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo e Jesus é que prometeu que ele iria para o céu, para perto de Deus Pai, novamente, mas que ele iria enviar o Consolador que iria ficar no lugar dele aqui na Terra, que está até hoje connosco, que é o Espírito Santo. Então, Jesus já não está aqui manifesto, ele está à destra de Deus Pai, lá no céu, mas ele enviou o Espírito Santo para ficar a convencer-nos e a encher-nos e a capacitar-nos. Então, assim, digamos que não é diretamente uma profecia messiânica, mas tem a ver com o Messias, porque foi o Messias que nos deu o Espírito Santo. Okay. Mas não pode ser considerado uma profecia messiânica, ok? Thank you. Então, nós vivemos este tempo em que... Ai, meu Deus, faltam 9 minutos para acabar a aula e ainda me falta Miqueias. E agora, o que é que eu faço a minha vida? Vocês falam muito. Eu é que estou aqui há 2 horas e meia a falar quase. Vocês é que falam. Bom, então Joel é usado por Deus para trazer esta profecia e é realmente uma coisa muito marcante, porque é completamente diferente de tudo aquilo que eles viviam naquela altura. Então realmente precisa de ser algo muito valorizado e para eles com certeza que foi muito estranho naquele momento ouvirem falar sobre o Espírito Santo assim,
No entanto, nós sabemos que hoje é uma realidade e que esta profecia já começou a ser cumprida. Então, nós temos várias profecias no livro de Joel que ainda vão ser cumpridas, mas temos esta profecia que já está a fazer parte dos nossos dias, ok? Alguma dúvida? Alguma questão sobre o livro de Joel? Não? Ok, então os últimos 8 minutos da aula são para vocês partilharem uns com os outros. Tomem nota daquilo que vocês partilharem e no início da aula, vocês escolhem já hoje um porta-voz que vai tomar nota das coisas e no início da próxima aula vocês vão só dizer o que é que cada grupo partilhou e a que conclusões é que chegaram, ok? Então vai ser um pouquinho mais curto desta vez, mas quando terminar já não vamos regressar para aqui, estão despedidos, vão em paz, Deus abençoe a vossa semana e depois nós reencontramos novamente na próxima aula ou numa MCI perto de si. Olha, mas tens que nos dizer o que é para ler para a semana. Ok, desculpa. É isso mesmo. Então, Abacuque e Sofonias, está bem? Ok. Abacuque e Sofonias, só os 2 livros. Para quem não leu ainda o final de Miqueias, ou não leu Miqueias, ou não leu os livros anteriores, tem que ler agora, está bem? Então- Pastor, era só para dizer que eu devocional sim, mas a leitura não, praticamente. Ok, está bem. Eu vou só mudar aqui porque senão ia ficar uma... Ai, não, pera. Ok. Então, adiós, adiós. Alexandre?